Após manter silêncio, o tenente-coronel Mauro Cid teria decidido confessar participação no caso das joias. De acordo com a revista Veja, Cid deve apontar o ex-presidente Jair Bolsonaro como mandante da venda das peças nos Estados Unidos. O tenente-coronel também deve admitir que foi ele quem providenciou a transferência do dinheiro arrecadado para o Brasil e que entregou a quantia ao então presidente da República. Nós procuramos a defesa de Jair Bolsonaro para falar sobre o caso das joias e aguardamos resposta. Mas Nelson Kobayashi é uma possibilidade que está na mesa, né? Desde a prisão de Mauro Cid, que foi por envolvimento em outro caso, né? Por acusações de suposta adulteração de cartões de vacinação. Desde aquela época já se falava nessa possibilidade, né? De delação do ex-ajudante de ordens. Acredita nessa possibilidade, Koba, conforme afirma agora a revista Veja que vai acontecer? Sim, é uma notícia, a gente ainda não tem confirmação propriamente disso, mas é importante lembrar que para que haja a delação premiada, necessariamente a gente precisa ter uma confissão, que a gente não teve até agora. E o Mauro Cid tem, claro, muitas provas contra si, provas documentais, laudos periciais, inclusive, de documento, de conversas de WhatsApp, mas ele tem instrumentos de defesa suficiente à sua mão, instrumentos processuais, inclusive, até porque tudo isso que está acontecendo contra ele está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, que não é o foro competente, porque ele não tem foro prerrogativa de função, dentro de um inquérito nascido em 2019, que tem como objeto as milícias digitais, e que chegou nele através de investigação de falsificação de vacina, de cartão de vacina, que não tem a ver com milícia digital, ou seja, tem instrumento para anular tudo. Juridicamente, é claro que isso é uma tese que o próprio judiciário vai decidir lá no final das contas. Então, ele não está de todo enrolado, ele tem instrumentos processuais inicialmente para se defender e, claro, no mérito tem negado o tempo todo essas participações. A gente vai precisar acompanhar. Se ele fizer essas acusações, é importante sempre lembrar, como nós temos dito sempre, que delação premiada exclusivamente não serve a condenar ninguém. É preciso que haja provas e provas efetivamente prestadas no bojo de um processo judicial com ampla defesa, contraditória e tudo que a gente tem no devido processo legal. Essa palavra que a Dora gosta, devido processo legal. Ô Dora, e assim que eu vi essa notícia, agora à noite, quando ela foi publicada no site da revista Veja, vai ser a capa da edição impressa da revista, eu me lembrei de um comentário que você fez ontem à noite aqui no jornal, dizendo que delator não anuncia que vai fechar um acordo assim, que isso não é antecipado. Se uma notícia como essa veio à tona e caso ela se confirme, será que haveria um interesse na divulgação disso, uma espécie de balão de ensaio para ver os efeitos que vão ser produzidos a partir dessa possibilidade da delação, Dora? Olha, não é bem uma delação premiada clássica isso, tá? É um argumento que ele vai usar, e quem disse isso à Veja foi o César Bittencourt, advogado do Mauro Cid, tá? Que já vinha desde ontem dando essa sinalização, quando disse várias vezes, deu várias entrevistas dizendo o seguinte: olha, ele era um ajudante de ordem obedece ordem, tudo que ele fez obedecendo ordens, porque então ele repisava muito isso, já estava muito claro que a defesa iria por esse caminho, né? Então, é o que ele vai dizer. A polícia, é uma alegação dele dizendo que comprou foi vender as joias a pedido do então presidente Jair Bolsonaro. E, Koba, como é que funcionaria caso de fato avance para uma delação? A Dora fez essa observação que é perfeita. No momento, o que se afirma, né, de acordo com a publicação, seria uma confissão. Mas para que avançasse para uma delação premiada, imagino que seja uma negociação bem complicada e o tenente-coronel teria que colocar na balança vários elementos para definir se é vantajosa ou não para ele, né, Koba? Sim, a delação, como o próprio nome diz, é premiada, então ele tem que ter algum tipo de benefício, seja no cálculo da pena, seja no regime de prisão, seja nas multas, que podem também ser aplicadas como penalidade. Então, isso envolve uma negociação entre defesa e Ministério Público, que é o órgão acusador neste caso. Se tivermos uma delação premiada, isso tudo vai ser conversado entre defesa e acusação, a depender, é claro, do que ele tem a contribuir, porque a delação premiada, ela, claro, pode ser um mero depoimento, uma afirmação, mas quanto mais elementos forem dados pelo delator, maior o prêmio também. Então, é delação de fatos, mas com indicativo de onde pode-se ter um documento que prove isso,
quem pode colaborar com a investigação como testemunha, apresentação de mídia, por exemplo, que possa reafirmar essa delação. Então, quanto maior a delação, maior também o prêmio do ponto de vista da robustez da delação, de provas que podem acompanhar essas imputações.